eu ver a carinha de vocês, que saudade. Para quem não conhece, essa é minha mãe, linda, né? Os meus olhos verdes são dela, que eu puxei. Ela está aqui comigo hoje, o Davi está lá deitadinho, e eu achei interessante que o Davi falou para mim assim, vó, faz uma oração para mim. Aí eu orei para ele. Passou uns 5 minutos, ele chamou, vó, faz uma oração mais bonita do que a primeira. E achei interessante. E pede que Deus nos mande o sol. E está aqui o sol. Louvado seja Deus. E ele se acalmou, está lá dormindo. E continue orando por ele. É uma alegria poder falar com vocês nesta manhã. Confesso que ontem à noite eu fiquei num cantinho para meditar um pouco mais no sermão de hoje. E falei, Senhor, será que eu vou conseguir falar? Porque antes que eu prepare alguma coisa, eu oro muito para que Deus fale comigo. Porque se a oração não servir para mim, se ela não transformar a minha vida, se ela não falar comigo, é como se simplesmente eu desse uma aula, né? Se eu falasse algo apenas por falar. Mas não, eu oro para que Deus fale comigo e Ele falou comigo através dessa mensagem. O título é O Poder do Amor. E o texto que nós vamos ler nesta manhã se encontra em Lucas, capítulo 23, verso 33 e 34. E, queridos irmãos, quando a Cris estava contando a história das crianças, eu mais do que nunca fiquei aqui agradecendo a Deus pelo que Deus, como Deus a usou, porque tem tudo a ver. A história que nós vamos estudar agora é uma extensão do que já foi dito na lição das crianças, na historinha das crianças. Então, as crianças já tiveram ali uma mensagem muito bonita e agora nós também vamos ter em nome de Jesus. Eu convido vocês para que possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, que eu não ouso abrir a palavra de Deus sem antes suplicar o poder do seu Espírito. Querido Deus, neste momento, humildemente, me apresento diante de Ti, Senhor. Pedindo a Ti, ó Pai, perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Apresento diante de Ti também os Teus servos que estão cada um em seus lares, mas todos estão conectados num só pensamento, numa só oração. Eu clamo a Ti, Senhor, que os nossos corações sejam abertos para esta mensagem e que ela nos alcance de acordo com a necessidade de cada um, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, assim como foi no dia de Pentecoste, nos alcance nesta manhã. Que cada um possa ouvir da forma como compreende e que essa mensagem venha nos transformar. É o que eu peço, Senhor, e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, em Lucas capítulo 23, os versos 33 e 34, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Que palavra! Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a primeira das 7 últimas palavras de Jesus proferidas na cruz do Calvário. É a primeira. Imagine comigo. Vamos imaginar agora 3 cruzes no horizonte. No meio está Jesus. Do lado direito, um ladrão. No lado esquerdo, outro ladrão. Sabe o que significa isso? Jesus, ele morreu exatamente do jeito que ele viveu. Jesus, ele viveu no meio deles. Jesus viveu no meio dos pecadores. Jesus viveu no meio dos doentes, dos aflitos, dos problemáticos. Jesus, ele viveu no meio dessas pessoas, sabe para quê? Não foi para fazer igual a eles, mas foi para resgatá-los do pecado. Foi para perdoá-los, foi para transformá-los. E quando chegou a hora da sua morte, ele também foi crucificado com eles. Que interessante isso. Geralmente, quando uma pessoa está para morrer, todos querem ouvir o que ela tem para falar.
Você quer saber o que Jesus disse na cruz do Calvário? Se você pudesse estar lá naquele momento, quais seriam as últimas palavras de Jesus? Mas naquele momento é interessante notar que na primeira e na quarta e na última palavra de Jesus, sabe? São orações que ele dirige ao seu Pai. Jesus, ele disse 7 coisas no final da sua vida, antes de morrer. Mas a primeira, a quarta e a 7ª foi dirigida ao Pai. Na hora da agonia, ele mantém comunhão com aquele de quem veio toda a sua força. Ele começou o seu ministério em oração e ele encerrou o seu ministério em oração. Que exemplo! Meus amigos, meus queridos amigos e irmãos, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nessa vida se não aprender a viver como Jesus viveu. Ninguém pode. Jesus era totalmente dependente do Pai, colocando a vida aos pés do Pai e recebendo forças dele. Jesus dependia totalmente de Deus. Sabe por que Jesus viveu uma vida vitoriosa nessa terra? Que mesmo no momento de mais agonia, de dor e de tristeza, ele ainda orou a Deus? Não foi porque ele era Deus, não. Jesus fez um pacto com o Pai, de que ele nunca usaria o seu poder divino sem o consentimento de Deus. Então, Jesus aprendeu a viver uma vida dependente de Deus. Ali estava o segredo da sua vitória. Sabe por que nós, às vezes, vivemos vida de derrotas? Porque nós não aprendemos a depender do Pai como Jesus fazia. Pai, disse Jesus na hora da morte, havia uma coroa de espinhos. E essa coroa furava o seu rosto, a sua testa, a sua cabeça. E o sangue escorria pela sua face e o impedia de enxergar direito. Como é horrível quando o suor escorre, e imediatamente os nossos olhos piscam, a mão vai ao olho para poder limpar. Mas onde estavam as mãos de Jesus no momento em que o sangue escorria por sua face? Aquele sangue impedia Jesus de ver direito as pessoas, de olhar para as pessoas, mas não impediram Jesus de enxergar o amor de seu Pai. As suas mãos pregadas na cruz, naquele momento impediam Jesus de colocar as suas mãos sobre as pessoas e curá-las, mas não impediram Jesus de orar. Os seus pés cravados no madeiro o impediam de caminhar ao encontro dos necessitados, dos aflitos e dos oprimidos, mas não o impediam de orar por eles e enxergar mesmo em sofrimento o rosto do Pai. Ah, meus amigos, quando as dificuldades e as provações vêm nos assolar, o primeiro pensamento que nos atormenta é que talvez Deus tenha se esquecido de nós, ou que Ele não ouve mais a nossa oração. Jesus, no meio do sofrimento, no meio da dor, da agonia e da morte, nada o impediu de saber que seu Pai o amava e que estava olhando por ele, mesmo que naquele momento ele não podia fazer nada. Era o plano. A Cris contou essa história para nós. Jesus, naquele momento Deus não pôde fazer nada por ele, mas Jesus sabia que Deus estava olhando por ele. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão passando por dificuldades? Problemas na família, problemas com os filhos, problemas no casamento, morte devido à Covid, medo, angústia. Eu não sei o que você está passando, mas eu pergunto, você é capaz de enxergar o rosto do Pai?
Você é capaz de compreender mesmo diante da sua dor, de que Deus está olhando para você? Você é capaz de dizer que apesar de tudo que está passando, você confia nele? Você confia em Deus? Jesus, ele foi abandonado por seus amigos. Jesus, ele foi odiado por seus perseguidores. Ele foi castigado pelos soldados. Ele foi acusado falsamente, crucificado injustamente. Jesus foi cuspido, ferido, e em agonia da morte, ele era capaz de enxergar seu pai e saber que ele estava lá. Que lição! O poder do amor. Pensemos agora em outro aspecto de sua agonia. Jesus, ele clama ao Pai, mas não o faz pedindo ajuda para si. Olha que interessante. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você estivesse condenado à morte, com certeza se ajoelharia e clamaria a Deus que lhe devolvesse a saúde, que lhe desse vida. Se você estivesse desempregado, com certeza oraria neste momento para que Deus abrisse a porta de algum emprego. Se você estivesse preso, com certeza pediria a Deus que o livrasse da prisão. Mas ali estava Jesus na cruz. Sua primeira oração poderia ser: Pai, ajuda-me. Pai, salva-me. Manda os seus anjos virem me tirar daqui. Jesus, ele poderia fazer essa oração. A escritora Ellen White, na revista Verdade Presente, em 1885, ela escreveu o seguinte: que os anjos desejavam ansiosamente confortá-lo. Entretanto, estava além de suas forças aliviar o seu sofrimento. Ellen White diz que os anjos olhavam para aquela cena e eles olhavam para Jesus sofrendo na cruz e olhavam para Deus esperando que Deus falasse: chega, basta, vai lá, traz o meu filho. Mas isso não aconteceu. Na hora da agonia, Jesus não orou por ele. Jesus não pediu por ele, ele orou pelos outros. E olha só, Jesus não orou por amigos naquele momento. Ele não orou por seus familiares. Ele não orou pelas pessoas boas. Ele não orou para bons cidadãos, não. Ele orou por seus inimigos. Jesus orou por aqueles que estavam matando, aqueles que estavam maltratando. Jesus, ele orou para que Deus os perdoasse. Que amor é esse? Eu, às vezes, questiono isso. Sabe, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo assim: eles não me conhecem. Se eles me conhecessem, eles não fariam isso comigo. Será que nós conhecemos mesmo Jesus? Será que nós conhecemos tanto Jesus ao ponto de negarmos, de abandonarmos algumas coisas boas por outras coisas excelentes que Ele tem a nos oferecer? Ou será que estamos apegados a coisas tão pequenas que não queremos abandonar? E por isso estamos sofrendo? Jesus, ele viveu na agonia da morte o que ele pregou na vida. Jesus, ele orou pelos inimigos. Ele orou e pediu que Deus os perdoasse, e ele viveu naquele momento de morte o que ele pregava na vida. Porque lá no Sermão da Montanha ele disse assim, que amai os seus inimigos. E na cruz ele viveu a sua mensagem. Ele amou os seus inimigos quando ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ele sai da teologia. Jesus sai da beleza das palavras e entra na realidade do perdão. Ele pratica o que pregou. E você? E eu? Será que somos capazes de orar pelos nossos inimigos? Será que somos capazes de sair dessa teologia
da beleza das palavras em que nós pregamos, perdoai aos vossos inimigos? Será que conseguimos fazer isso? Será que eu estou falando com alguém que não é capaz de perdoar? Será que eu estou falando com alguém que guarda uma magoazinha no seu coração? Percebem por que ontem à noite foi difícil pregar? Porque eu fiz uma autoanálise e percebi que algumas coisas ainda existiam dentro de mim e que eu precisava perdoar. E será que naquele momento ontem, por exemplo, quando Deus falou comigo, eu orei intensamente, falei, eu preciso estar bem para poder pregar essa mensagem. Quando nós fazemos uma autoanálise no nosso coração, nós vamos encontrar coisinhas que ainda estão ali e que nos impedem de sermos semelhantes a Jesus. A ciência, ela diz que há uma necessidade do perdão para que libere o espaço neurológico para novos aprendizados. A ciência está comprovando isso hoje. E eu vou mencionar para você o porquê é necessário perdoar. Na cruz, Jesus estava sofrendo. O sangue que escorria na sua face e no seu corpo levava gota a gota a sua vida. Abandonado, esquecido pelos amigos, caçoado e insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade, ele experimentava o profundo sofrimento mental, físico e espiritual. E se ele abrigasse em seu coração a mágoa por aquilo que as pessoas estavam fazendo, se ele abrigasse no seu coração a mágoa do sofrimento, da perda da amizade, dos ferimentos que foram causados, o sofrimento dele ia ser muito pior. Ao perdoar, ele não só estava praticando a teoria da sua pregação, ele estava também aliviando a sua própria dor. Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. E quando nós perdoamos, muitas vezes, nós não precisamos chegar e falar para a pessoa, você sabe por que eu estou te perdoando? Porque você fez isso, fez aquilo outro. Isso não é perdão. Jesus, ele não apontou para aquelas pessoas e falou que ele estava perdoando o pecado daquele que furou o seu corpo, daquele que pregou, daquele que humilhou, daquele que cuspiu. Ele não apontou. Ele simplesmente disse, Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Quando você perdoa, você expulsa de dentro de você o veneno que está consumindo a sua vida. O veneno da mágoa não faz diferença ao seu inimigo, mas ele corrói a sua vida. Por isso, o maior beneficiado desse gesto é você. Você que recebe os benefícios do perdão. Porque esse veneno, ele faz mal só para você. Porque às vezes a outra pessoa nem tem a ideia da extensão daquilo que você está sentindo. De repente, uma palavra que você falou, mas que a pessoa falou para você, mas você recebeu de outra forma e aquilo te feriu de tal jeito, e você guarda a mágoa dessa pessoa. E você evita passar na frente dela, você evita cumprimentar, você evita ver. E aquilo está te corroendo por dentro, e Satanás está se aproveitando desse veneno que ele trouxe para a humanidade. E a outra pessoa, às vezes, sem saber do tamanho, da extensão do que ela causou, muitas vezes, sem saber, ela não está sentindo nada, ela está vivendo a vida dela normalmente. E você está aí, envenenado, corroído pela mágoa, por não perdoar. Pergunto, você já perdoou? Talvez eu esteja falando com alguém que não consegue perdoar o marido, alguém que não consiga perdoar a esposa ou um amigo, o pai que nunca reconheceu o filho. Você já perdoou, talvez, o seu filho que te
te decepcionou, que te fez chorar. O seu coração é um depósito de lixo que só prejudica você. Se você não aprender e não suplicar a Deus, que faça essa limpeza no seu coração, que limpe o seu coração. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus disse assim, Pai, eu amo essas pessoas. Foi por elas que eu vim. Foi por elas que eu estou aqui. E eu quero analisar com vocês o resultado da oração de Jesus. Porque foi uma oração curta, mas em 40 dias ela foi respondida. Ele orou pelos piores seres humanos que existiram naquele momento. Aqueles que estavam matando e que não queriam saber dele, que não queriam saber nada dele. Vocês pensam que a oração não foi atendida? Foi sim. 40 dias depois da morte de Jesus. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado naquela manhã de Pentecostes, em que os discípulos se reuniram todos, em que eles ali oravam e clamavam pelo poder de Deus, em que eles tiraram do coração toda a mágoa e perdoaram-se a si mesmo primeiro pelo que eles fizeram com seu Salvador. E depois eles ali, com o coração limpo e aberto, assim como eu espero que você esteja nesta manhã, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus, no momento de agonia de Cristo, aquele mesmo Pedro covarde, insensível, mau caráter, mau amigo, aquele mesmo Pedro 40 dias depois, porque Jesus também orou, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Aquele mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, estava pregando, e aqueles homens que crucificaram Jesus, do ponto de vista humano, eles nunca aceitariam Jesus, mas eles foram tocados pelo Espírito Santo. E antes que Pedro falasse, aceite Jesus como Salvador, ele chegava e dizia, o que devo fazer eu para ser salvo? O Espírito Santo fez com que aquelas pessoas entendessem que aquele Cristo era inocente, que só nele havia a solução dos problemas. E aquelas pessoas foram usadas naquele momento, foram tocadas pelo Espírito Santo. E naquele dia, 40 dias depois, 3.000 pessoas aceitaram aquele Jesus que eles haviam matado. Que história! Uau! Queridos irmãos, amados amigos, não deixe de orar. Se Jesus orou pelos piores, se Jesus orou pelas piores pessoas e Deus ouviu a sua oração, não desista de orar por aqueles que você ama. Não desista de orar por seu casamento. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelos seus amigos, pela sua família, por um amigo. Jesus, ele orou por você. E Jesus orou por mim também. Não desista de orar, seja por quem for. O maior sentimento que moveu esta ação foi o amor. Foi o poder do amor. Foi por nos amar tanto que Jesus suportou o peso da cruz. E hoje nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Momentos esses que está atingindo todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as classes sociais. Mas mesmo diante da morte que pode até nos assolar, que possamos crer nesse Deus, que possamos, mediante da dor e do sofrimento, enxergar que Deus está olhando por nós. E se ele ouviu a oração de Jesus pelos inimigos e por pessoas terríveis, ele também está ouvindo as nossas orações. Mesmo que a resposta não seja do jeito que nós queremos agora,
Um dia nós sentaremos ali aos pés de Cristo e Ele vai nos explicar o porquê a resposta foi determinada por Ele e conforme Ele achou que fosse melhor. Que possamos apenas aceitar, que possamos apenas crer que Jesus está conosco, que Ele está aí pertinho de você. Nós vamos cantar um hino para finalizarmos, um hino que tem o título do nosso sermão nesta manhã, O Poder do Amor. Esse hino eu acho ele lindo, porque esse hino diz assim, que eu vou voar mais alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, com o poder do amor. E uma das frases lindas que diz desse hino diz assim, eu quero renovar o meu ser. Eu sei que a graça vem só de ti, que tudo que é mal em mim vai se transformar. E é isso que nós precisamos. Precisamos que nesta manhã venhamos entregar a nossa vida a Deus. Que possamos fazer uma autoanálise, pensar em todas aquelas magoazinhas que estão dentro de nós. Satanás, ele se aproveita disso para enfraquecer a nossa fé, para fazer com que nós não venhamos enxergar que, apesar de tudo que está acontecendo, Deus está conosco. Eu creio nessa promessa. Eu descanso no Senhor, crendo nessa promessa, de que se Deus ouviu a oração de Jesus pelas piores pessoas, Ele vai ouvir a minha, pelos meus filhos, pela minha família, por todos nós, por vocês. Ele vai ouvir a sua oração, mas perdoa, sabe? Perdoa sua irmã, perdoa seu amigo, perdoa seu pai, perdoa seja lá quem for, perdoa sua mãe. Se eles não souberam ser uns bons pais, perdoa mesmo assim, porque eles não sabiam. Assim como aquelas pessoas não sabiam que aquela pessoa que eles estavam matando era o Deus da vida, era o Deus do amor, o Deus do universo. E ele não negou. Ele esteve ali. Poderia orar por ele, mas ele orou por mim. Ele orou por você. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos transforme. Que possamos passar esse dia leves, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Poderoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede o privilégio de onde nós estivermos, nós podemos ouvir a Tua voz. Obrigado, ó Pai, porque mesmo nós não estando na Tua casa, o Senhor está na nossa. E nós Te louvamos por isso, por esse carinho que o Senhor tem nos dado. Não importa se a casa é simples ou se ela é bonita, se ela é grande ou se ela é pequena. O importante é que ali existem pessoas pelas quais o Senhor deu a sua vida, deu o seu Filho. E nós Te louvamos por isso. Clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor nos ensine como Jesus a perdoarmos os nossos inimigos. E muitas pessoas nem são nossos inimigos e muitas vezes guardamos mágoas das pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos o real valor do amor de Cristo demonstrado por nós na cruz do Calvário. E que possamos entregar a nossa vida inteiramente a Ti. E não apenas brincarmos de sermos cristãos, mas vivemos verdadeiramente como pessoas que amam de verdade, seja lá quem for. Pai, ensina-nos a sermos como Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a amarmos de todo o coração, com toda a verdade. E ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos mais a Tua face e aprendermos mais de Cristo. Continue conosco, Senhor, no decorrer desse dia, nos abençoando,
nos fazendo lembrar a todo momento da nossa missão e do nosso chamado. Obrigado a Deus pelas pessoas que estão à frente dessa programação. Obrigado pela Mari, que não tem faltado, que tem estado conosco. Estenda as tuas mãos sobre o teu povo. É o que nós te pedimos, ó Pai. Desde já te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.